Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão do primeiro período legislativo ordinário do ano 2017. Convido a vereadora Maria José para fazer a leitura de um texto da nossa Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos em pé e continuarmos em pé para ouvirmos o hino de Guarapuava. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito do primeiro secretário, vereador Valdomiro Batista, que dê conhecimento do expediente e as matérias existentes na casa. Ofício número 010/2017. Audiência pública, atendimento ao disposto na LRF, artigo 9º, parágrafo 4º. Senhor Presidente, o contido na Lei Complementar número 101/2000, especificamente o artigo 9º, parágrafo 4º, denomina que o Poder Executivo, em audiência pública, avalia o cumprimento das metas fiscais quadrimestralmente. Neste aspecto, solicitamos desta Câmara Municipal que reserve espaço físico para no dia 26/5/2017, a partir das 15 horas, o Poder Executivo possa prestar contas às comissões permanentes e demais interessados quanto aos resultados apurados no primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2017. Ainda nesta oportunidade, serão apresentados projetos alencados nas diversas secretarias e contemplado no Plano Plurianual, PPA,
2018-2021, o qual já se encontra disponível para consulta popular no sítio eletrônico do município de Guarapuava, qual seja www.guarapuava.pr.gov.br. Certos da costumeira atenção dispensada por parte de Vossa Senhoria, antecipamos nosso agradecimento. César Augusto Carollo Silvestre Filho, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, o vereador João Carlos Gonçalves, com fundamento no artigo 98, inciso 3º, artigo 148, inciso 3º e 186, inciso 3º, todo o regimento interno dessa Câmara de Vereadores requer, cumpridos os trâmites previstos no regimento interno da Câmara, artigo 187, parágrafo único, vem perante Vossa Excelência requerer moção de apoio à indicação ao nome do advogado Eliáser Antônio Medeiros para ocupar o cargo de desembargador, vaga destinada à advocacia perante o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região do Paraná, por ter conhecimento de sua atuação exemplar como advogado, caracterizando sua atuação na busca da solução harmoniosa de conflitos entre trabalhadores, empregadores, professores e dirigentes da Ordem dos Advogados, sua conduta ilibada e notório conhecimento jurídico. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 15 de maio de 2017. O João Carlos Gonçalves do PROS, vereador, e demais vereadores apoiadores. O Amigo Vermelho do Primavera, com grande prazer, convida você e sua família para a posse da nova diretoria da UGAN, dia 20/5/2017, às 10 horas, local Clube dos Idosos Nossa Senhora de Fátima, no bairro Primavera. Ofícios do Executivo. Ofício número 023/2017, Assessoria Legislativa da Prefeitura Municipal de Guarapuava, encaminha projeto de lei ordinária número 009/2017. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 9/2017 do Executivo dispõe sobre o Plano Plurianual PPA 2018/2021 para o município de Guarapuava e estabelece outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 22/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, PSB. Institui nos pronto-socorros dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, UPAs, e nas urgências municipais, o protocolo de atendimento para pacientes com arritmia cardíaca. Projeto de lei ordinária número 23/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, PSB, institui nos pronto-socorros dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, UPAs e nas urgências municipais, protocolo de atendimento para paciente com suspeita de picada de cobra. Projeto de lei ordinária número 24/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PSB, institui nos pronto-socorros dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, as UPAs e nas urgências municipais, protocolo de atendimento para pacientes com suspeita de picada de aranha marrom. Projeto de lei ordinária número 25/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, PSB, institui nos pronto-socorros dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, UPAs e nas urgências municipais, protocolo de atendimento para pacientes com dor torácica. Projeto de lei ordinária número 26/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, PSB, institui nos pronto-socorros dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento e nas urgências municipais, protocolo de atendimento para pacientes com suspeita de picada de escorpião. Projeto de lei ordinária número 27/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, PSB, institui nos pronto-socorros dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento e nas urgências municipais, protocolo de atendimento para paciente com suspeita de gripe H1N1. Projeto de lei ordinária número 28/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PSB,
institui nos pronto-socorro dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento nas urgências municipais, protocolo de atendimento para pacientes com suspeita de AVC, acidente vascular cerebral. Projeto de lei ordinária número 29/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PSB, institui nos pronto-socorro dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, nas urgências municipais, protocolo de atendimento para paciente com crise convulsiva. Projeto de lei ordinária 30 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PSB, institui nos pronto-socorro dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, nas urgências municipais, protocolo de atendimento para pacientes com suspeita de dengue. Projeto de lei ordinária número 31/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, PSB, institui nos pronto-socorro dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento e nas urgências municipais, protocolo de atendimento para pacientes com suspeita de febre chikungunya. Projeto de lei ordinária número 32/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PSB, institui nos pronto-socorro dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, nas urgências municipais, protocolo de atendimento para pacientes com suspeita de meningite. Projeto de lei ordinária número 33/2017, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, PSB, institui nos pronto-socorro dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, nas urgências municipais, protocolo de atendimento com suspeita de Zika vírus. Projeto de lei complementar número 1/2017, de autoria do presidente da mesa, dispõe sobre a reposição salarial dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas do Poder Legislativo do município de Guarapuava, Paraná. Anexo ao projeto de lei ordinária número 17/2017, regulamento no município de Guarapuava, distribuição, venda, comercialização de venenos de rato e venenos similares que produzem risco à vida humana em supermercado, mercearia e similares. Substitutivo do projeto da lei ordinária número 17/2017, de autoria dos vereadores Aldonei Luiz Bonfim, do PDT, Danilo Dominico, do PSD, Germano Toledo Alves, do PR, Luiz Jurasque, do PRB, Pedro Luiz Moraes, do PRB, regulamento no município de Guarapuava, distribuição, venda e comercialização de venenos de rato e venenos similares que produzem risco à vida humana em supermercado, mercearias e similares. Matéria enviada para parecer da Comissão de Justiça e Redação, enviada em 15 de 5 de 2017, o projeto de lei ordinária número 21/2017. Autoriza o chefe do Poder Executivo a denominar uma das ruas da cidade de Guarapuava, Paraná, de Radialista Jauri Gomes. Matérias para pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei ordinária 10 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis como forma de indenização de área atingida por regularização do sistema viário. Favorável ao projeto de lei ordinária 12/2017, estabelece o valor das obrigações de pequeno valor para fins do disposto nos parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal e adota outras providências. Favorável ao projeto de lei ordinária número 14/2017, altere da nova redação ao inciso 3º do artigo 2º e ao 3º da Lei Municipal número 2500/2015 e indicações. Indicação número 291/2017 dos vereadores Gilson Moreira da Silva, do PSD, e Luiz Augusto Klosowski, do PHS Guto. O vereador que o presente subscreve, tendo apoio do vereador Guto Klosowski, com fulcro no artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo, solicitando a colocação de uma placa de sinalização de preferencial no cruzamento das ruas Leonardo Kublinski, esquina com Santo Alberto e Cristina Zimmer, no bairro Boqueirão. Indicação número 292/2017, vereador Gilson Moreira da Silva, Gilson da Ambulância, do PSD, Luiz Augusto Klosowski, do PHS, o Guto.
Solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito de Guarapuava, solicitando a viabilidade de implantar a guarda patrimonial em nossa cidade. Indicação 293/2017, dos vereadores Luiz Augusto Klosowski, do PHS Ubuto, Gilson Moreira da Silva, do PSD, o Gilson da Ambulância. Solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito de Guarapuava, requerendo avaliação do órgão competente para possível revisão dos vencimentos pagos aos profissionais do serviço de radiologia do município, utilizando como base a Lei Ordinária Federal Especial número 7394/85, que define o piso salarial do técnico em radiologia como sendo o equivalente a 2 salários mínimos regionais. São estas as matérias, senhor presidente. Convite. O presidente da Associação dos Municípios Cantuquiriguaçu, no uso de suas atribuições estatutárias, convida Vossa Senhoria para a reunião ordinária a realizar-se no dia 19 de maio de 2017, às 9 horas, para planejamento de ações estratégicas e encaminhamento de assuntos gerais. O evento terá a participação do secretário de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior. Dos convidados, os deputados federais Leandro Dal Ponte, Zeca Dirceu, João Arruda, Fernando Jacobo, Eliel Machado e Hermes Frangão Pacianello. Data, dia 19 de maio de 2017, horário às 9 horas, local, auditório do Sindicato Rural de Laranjeiras do Sul. Sua presença é muito importante. Atenciosamente, Odir Antônio Gotardo, prefeito de Pinhão, presidente da Associação dos Municípios Cantuquiriguaçu. Pela ordem, senhor presidente. Nosso agradecimento ao primeiro secretário pela leitura do expediente. Quero agradecer às senhoras e os senhores vereadores e os desejos que tenhamos uma semana produtiva, uma semana de muito trabalho, e que as ações de todos nós nessa casa sejam elas em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Saudar a imprensa, o Tonico de Oliveira, da Fundação Nossa Senhora de Belém, a Rádio Cultura, nosso muito obrigado, ao Rogério, da Rede Sul de Notícias, agradecer a todos que vêm abrilhantar a sessão na tarde de hoje. Daqui a pouco nós teremos os sindicatos que irão se manifestar e fazer uso da palavra, e quero aqui fazer um agradecimento especial pela presença da Marisa. Te agradeço de coração, realmente, te parabenizo pelo grande trabalho que faz frente ao Sindicato do Comércio, é isso? Dos comerciários. Muito obrigado, Marisa. Em seu nome, quero saudar os demais presidentes. Questão de ordem, professor Sérgio. Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento a Vossa Excelência, em face de termos 2 convidados hoje, para falar em nome do sindicato. Sou o professor Deni William da Silva, da Unicentro, e a professora Cristiane Weiner, do CISPP-MUG. Após ouvir do plenário, se fosse possível a dispensa do horário de lideranças e do grande expediente, ficando, como de praxe, já inscritos para a sessão de amanhã. Agradeço a questão de ordem, Vossa Excelência, e quero consultar as lideranças. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Elcio José Melém. Nós concordamos com o pedido do vereador Sérgio, até porque foi o mesmo procedimento adotado na semana passada. Só com uma ressalva, senhor presidente, que seja cumprido rigorosamente o horário estipulado no nosso regimento interno, para que a sessão não fique muito prolixa e que não fique muito saturada. É isso que eu quero requerer a Vossa Excelência.
Nós acordamos já aqui com o professor Serjão, de 20 e 20 minutos para cada. Assim não iríamos extrapolar muito esse tempo, né? 20 para cada. Mas eu preciso consultar as lideranças que se manifestem. PPS de acordo, senhor presidente. PPS, PHS de acordo. PHS de acordo, Democratas de acordo. Democratas, de acordo. PS, PT de acordo. PSD de acordo, senhor presidente. PR de acordo. agradeço, PSDB da mesma forma. agradeço, vereador Marcelo. PSB também. PSB, Rodrigo Crema, enfim, as lideranças todas se manifestaram. E nós iremos, antes ainda, nós recebemos aqui uma correspondência da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Ofício número 12, ofício da Unicentro, aonde diz: Senhor Presidente, Guarapuava, 12 de maio de 2017. Senhor Presidente, ao mesmo tempo em que apresentamos nossas estimas, solicitamos espaço na tribuna da Câmara de Vereadores de Guarapuava para a prestação de esclarecimentos quanto às relações da Universidade Estadual Centro-Oeste, a Unicentro, com a comunidade de Guarapuava e da região, considerando a recente manifestação no Legislativo Municipal do ex-prefeito Vitor Hugo Burco. A Unicentro, conforme conhecimento de Vossa Excelência, é um agente público com enorme relevância no tecido social regional. Reiteramos a solicitação preferencialmente para o dia 29 de maio de 2017, com a presença do reitor da Universidade, professor Dr. Aldo Nelson Bona. Pela atenção de Vossa Excelência, agradecemos atenciosamente. Professor Dr. Márcio Fernandes, chefe de gabinete. Irei responder ao chefe de gabinete, primeiramente, que aqui não é eles que dão a ordem, né? Ele está querendo o dia 29. Como foi do Vitor Hugo, nós iremos votar para convidar o reitor, que não é a casa da mãe Joana, né? Aqui é a casa de leis, nós temos que respeitar, existe um trâmite. Assim como foi os demais, nós iremos elaborar também um convite ao magnífico reitor, e nós, dando realmente o espaço, naturalmente, mas eu peço aí ao doutor Márcio, que ao ele oficializar um chefe de um poder, e não é porque estou eu aqui hoje, que quando ele se trata de um chefe de um poder, ele podia chamar de excelência, que seria o mais bonito para ele, que é o doutor Márcio Fernandes. E tem algumas palavras, algumas colocações, que certamente foi ele que redigiu, e que não estão realmente corretas para um doutor, chefe de gabinete do magnífico reitor, doutor Aldo Bona. Pela ordem, senhor presidente. Então, eu espero realmente que possamos elaborar o convite no momento certo, na data que esta casa vai estar disponível, porque aqui, daqui a pouco vamos chegar aqui em cima da hora e vamos querer falar do ex-prefeito Vitor Hugo. Foi elaborado um convite, passou pela casa, foi aprovado pelos vereadores, mas eu sei que o doutor Márcio Fernandes, ele não tem esse conhecimento com relação ao regimento interno. Se fosse a tribuna livre, da mesma forma ele teria que solicitar, mas não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo, já está dando a data que o reitor pode. O reitor tem os compromissos, esta casa também tem os seus compromissos, e tem realmente matérias para terminarmos o primeiro período, que nós deveremos encerrar aí no final do mês de junho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elcio José Melém. Respeitando o seu posicionamento, senhor presidente, mas ao que, salvo engano, o projeto de lei que criou a tribuna, não me lembro mais, Juarez, é Popular do Povo, da minha autoria, isso no século passado ainda, ela dá o direito da pessoa, ou melhor,
da entidade solicitar ao presidente da Câmara o direito de participar, independentemente da aprovação ou não do plenário, desde que ela seja devidamente constituída. Então, esse nosso lei, esse nosso projeto que foi lá nos idos em 1990, dá esse direito às entidades, às organizações devidamente constituídas, de solicitar a participação na tribuna da Câmara Municipal. Só esse reparo que eu quero fazer. Eu não vejo também mal nenhum esse ofício vindo da Unicentro, com base nessa lei nossa que criou a Tribuna do Povo, a Tribuna Popular, eu não me lembro mais, mas é por aí. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maria José. Senhor presidente, na verdade, hoje serão 2 pessoas a fazer uso da tribuna. O regimento coloca a última aprovação, que o convidado faz uso de 20 minutos e 20 para perguntas dos vereadores. Então, se cada um usar 20 minutos da palavra, isso significa que dos 40, nós vamos usar, então, 1 hora. Então, estaria Até 20. para um convidado, né? 20 minutos. Então, essa é uma questão. A outra, eu penso assim, que o regimento realmente, ele está abrindo vários precedentes, não só nessa questão, mas com relação aos próprios convidados, porque nós temos uma última aprovação desta casa, que seria um convidado ao mês, na última terça-feira. E nós já tivemos meses deste ano que mais de 2 ou até 3 convidados fizeram uso da tribuna. Nada contra, mas só para dizer que já existe precedente. Inclusive, o próprio sindicato hoje foi um pedido, acho que da vereadora, que eles teriam a necessidade de fazer uso na data de hoje, e foi deliberado pelo plenário. Então, só para nós não termos 2 pesos e 2 medidas com relação ao ofício que foi recebido. Concordo que talvez as terminologias estejam aí não devidamente colocadas, mas existem esses precedentes que nós já abrimos enquanto legisladores. Obrigada, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, vereadora Maria José. Questão de ordem, senhor Mas presidente. olha o assunto que vai ser tratado hoje, né? Então, merece realmente, e eu vejo naturalmente que Vossa Excelência está com razão. Eu, certamente, depois deste levante, nós vamos realmente tomar mais um cuidado, mas hoje o assunto requer realmente de suma importância, e certamente as pessoas que vão, representadas aqui pelo sindicato, vão fazer toda uma explanação, esclarecimentos realmente com relação à reforma da presidência. Dizer realmente, quando o vereador Elcio Zemelém falou, é que o ofício não veio pedindo e solicitando a tribuna livre. Somente por isso que nós vamos usar da mesma forma que foi com o Vitor Hugo. Nós iremos convidar e vermos uma data aonde o magnífico reitor, só respondendo ao professor Dr. Márcio Fernandes, né, que não, a hora que nós tivermos, no momento certo, que nós tivermos agenda também, nós sabemos que o magnífico reitor é bastante corrido a agenda dele, mas a nossa também, nós temos também os nossos compromissos aqui nesta casa, inclusive com relação aos projetos que horas estão nas comissões para ser analisados e depois, após isso, colocarmos a apreciação do plenário. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Samuco. Não vejo problema nós abrimos essa exceção para 2 pessoas falarem ali do sindicato, porque não é do sindicato, né? Do sindicato? Porque é um assunto que está todos os dias nas manchetes dos jornais. Eu acho que nós precisamos sim discutir esse assunto e tirar algumas dúvidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, Pela ordem, professora Terezinha. rapidamente, eu não entendi muito bem a colocação da vereadora Maria José. Porque, assim, pelo regimento, a não ser que eu esteja com uma cópia falha aqui, são 30 minutos. E a gente entrou em comum acordo com a presidência da Câmara, e junto com o professor Serjão, que foi quem fez o requerimento, e com os nossos convidados. E eu quero só deixar nítido por que 2 convidados. Na prática sindical, nós temos também o cuidado de respeitar a participação na questão de gênero. Então, para não ficar só um homem falando ou só uma mulher falando, nós, em comum acordo nas reuniões dos sindicatos, então fizemos este combinado, que então será a Cristiane e o Dene que farão a explanação, mas respeitando o tempo aqui. E eu acho que é sempre bom, né, que a gente tenha esse contato com a população. Assim como, presidente, me permita colocar isto, eu acho que o professor Márcio ali, ele diz preferencialmente no dia 29. Então, não é que tenha que ser no dia 29, ele sugere uma data. Ele nem deve sugerir, nós que definimos, né, professor? Então, mas eu acho que não é assim motivo de ofensa, eu acho que é natural isso, né? Essa comunicação com a comunidade. Então, só queria prestar esse esclarecimento. Obrigada. Nós vamos colocar em apreciação e vamos ver com relação à data. Questão de ordem, só para esclarecimento, eu acho que eu não me fiz clara. Eu aprovei o convite, vereadora, somos totalmente favorável à discussão da matéria, acho que ela está em evidência. Com certeza, esta casa, ela procura trazer, né, convidados para discutir temas de tamanha relevância. O que eu quis dizer era mais com relação aos precedentes, vereadora, né, de nós termos marcado, de nós estarmos abrindo, né, é um precedente que nós estamos abrindo, embora se justifique, mas que isso possa também ser utilizado para futuras explanações. E com relação ao regimento, ele tem atualização. A última aprovação é 20 minutos e 20 minutos. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Valdemar Calixto. Como Vossa Excelência falou, já foi aberto o precedente. Se cada vereador ficar falando 3, 4 minutos aqui, pode ser 2 horas, 3 horas. Eu sugiro, presidente, que foi aprovado, não importa se é 1 ou 2, é um assunto que diz bastante a toda a população. Eu pediria, presidente, que fizesse o convite, porque cada vereador foi falar um pouquinho, então você aqui meia-noite vai piorar a situação. Obrigado. Agradeço, vereador Valdemar. Já convido a professora Terezinha. Pela ordem, sócio. Pela ordem, vereador Elson José Melém. Nós sabemos que o assunto é relevante e é pertinente. Acontece, presidente, que o mais importante seria a exposição da questão da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Expõe, né, mostra, porque, na realidade, se lá no Congresso Nacional ou fora dele, ninguém está se entendendo, não seríamos nós aqui que iríamos resolver a questão ou descobrir o sexo dos anjos, absolutamente. O que eu entendo é que tanto os 2 indicados pelos sindicatos exporão a situação e a população vai ficar sabendo e não vai ficar não vai ser criada uma confusão com as perguntas, com as respostas. Eu acho que a questão devia de ser colocada de uma forma mais sucinta e objetiva, para que a população, então, soubesse exatamente o que está acontecendo. Eu convido a vereadora, a professora Terezinha, juntamente com a vereadora Maria José, para conduzir os nossos convidados até a tribuna da casa.
eu já, de imediato, já lhe asseguro a palavra. Tomei a liberdade de trazer por escrito, justamente com a preocupação de garantir, né, que eu não extrapolasse o tempo. O professor tem uma tendência de ser muito prolixo, e dessa vez, né, sabendo, né, do todo o trabalho que vocês têm, eu procurei ser conciso aqui. Bom, inicialmente, né, eu quero saudar aqui o presidente desta casa, né, o vereador João Napoleão. Fazendo isso, né, estender a saudação a todos os vereadores, né, que nos acompanham e que gentilmente nos abriram o espaço para que pudéssemos fazer a discussão e a exposição, né, de um assunto de tamanha relevância e que tem causado mesmo junto à sociedade uma comoção e uma extrema preocupação acerca do nosso futuro, e não só o nosso futuro dos que estão aqui, mas o futuro das próximas gerações também. Bom, eu gostaria de iniciar essa fala fazendo uma referência, né, aos sindicatos unificados de Guarapuava, os quais representam na sua base mais de 60 mil trabalhadores e trabalhadoras. E nesse sentido, né, eu cito aqui, né, como membros, né, do grupo que vem trabalhando conjuntamente nessa discussão, o Sintracosul, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas da região sul do Paraná, a APP Sindicato, o CISPEMUG, Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos e Professores Municipais de Guarapuava, o Sinditeste, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação das instituições de ensino superior do Estado do Paraná, que tem a base aqui na nossa universidade, a UTF-PR, o SINDUT-FPR, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a do Unicentro, que é o Sindicato dos Docentes da Unicentro, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Guarapuava, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarapuava, Sintrar, Sindicato Profissional dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Guarapuava, Sindicato dos Bancários de Guarapuava e Região, Sindipel, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Sintesul, Sindicato dos Trabalhadores da Unicentro, o Sindisaúde, Paraná, o CIEMACO, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação. Espero não ter esquecido de mencionar nenhum, né, senão eu gostaria de ser corrigido, sim? O Sindicato da Construção Civil, me perdoe. Tá? Bom, iniciando então, de acordo com os artigos 194 e 195 da Constituição Federal, a Previdência, ela tem receitas que o governo não vem contabilizando e que constituem a base do financiamento da Seguridade Social, e que inclui receitas como a contribuição social sobre o lucro líquido, o COFINS, né, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, as receitas de concursos e prognósticos, aí entra como exemplo os resultados de sorteios, loterias, apostas, e o que o governo faz, na verdade, é um cálculo distorcido, primeiro por isolar a previdência da Seguridade Social, em seguida calcula-se o resultado da previdência levando-se em consideração apenas a contribuição de empregados e trabalhadores, e dela ainda deduz os gastos com os benefícios. O governo não leva em consideração as receitas previstas nos artigos já citados na nossa Constituição, e ao mesmo tempo superestima os gastos, e segundo analistas, o governo não apresenta as fontes de muitos dos números utilizados, nem explica claramente quais os cálculos e fórmulas matemáticas têm sido utilizados para se chegar às previsões pessimistas que justificariam os cortes drásticos na Previdência Social, ou seja, falta transparência. Bem, essas incongruências no discurso do governo,
motivaram a instalação da CPI da Previdência no Senado Federal. Não é? Em suas primeiras reuniões da CPI, os dados já têm demonstrado que a Previdência não é deficitária. E por errar sistematicamente as previsões, o governo coloca em dúvida sua própria credibilidade estatística para projeções de longo prazo, que é a principal razão apresentada para justificar a proposta de reforma da Previdência que tramita na Câmara. Quando as receitas são computadas, obtém-se superávit. Por exemplo, de 68 bilhões de reais em 2013, 56 bilhões de reais em 2014, para citar 2 exemplos. Mas essa informação não é repassada à população, que fica com a impressão de que o sistema enfrenta uma crise de grandes proporções e precisa de reforma urgente. Há uma ideia sendo passada à sociedade de insolvência e precariedade generalizada, que no caso da Previdência não corresponde à realidade. Além disso, o governo também superestima a população de idosos e subestima a população de jovens para 2060, desconsiderando as projeções do IBGE, o qual tem apresentado resultados muito menos alarmistas que o governo. A comissão especial na Câmara, na terça-feira última, dia 9, ela rejeitou colocar a reforma da Previdência em consulta popular. Dada a importância do tema, por que não abrir o debate junto à população? Ao invés disso, desde a primeira hora, o governo federal buscou prazos aligeirados. Não vem obtendo êxito devido à resistência popular, municiada de informações e questionamentos, feita por sindicatos, economistas, diversas associações de classe e membros do Legislativo de vários estados e também de Brasília. Devemos recordar que este governo não foi eleito com a promessa de realizar as reformas da Previdência e Trabalhista. A sociedade toda foi tomada de surpresa e espanto quando, já no início de 2016, a reforma da Previdência foi anunciada. Nenhum dos candidatos à presidência apresentou ao eleitorado, e a depender da rejeição que essa proposta de reforma apresenta junto à população, o candidato que a propusesse seria rechaçado nas urnas. É muito danoso ao sistema político brasileiro esse tipo de atitude, bem como mancha a imagem de nossos representantes no Executivo e no Legislativo. A propaganda eleitoral, maquiada por marqueteiros, não busca nada senão o êxito nas urnas e fere muitas vezes o ideal de honestidade e compromisso programático dos partidos, o que é péssimo para a consolidação da democracia no Brasil após tantos anos de autoritarismo. A corrupção e a proposta de reforma da Previdência puseram no ralo a popularidade do governo de Michel Temer. Esse governo não reúne mais as condições morais, de ética e de credibilidade para promover reformas da envergadura que se propõe. Se o Brasil precisa de reformas, que o seja por meio de um pacto social, econômico e político, estabelecido com toda a sociedade, mas com transparência e debate aberto. Ao não conseguir se colocar perante a opinião pública como um líder sem comprometimentos obscuros e a isenção necessária, busca esse governo isolar o parlamento do anseio das massas que está contra essas reformas. Tem-se que considerar que, nos 70% dos municípios mais pobres, a receita da Previdência Rural representa, em média, 17% do seu PIB. Eles têm as suas economias dinamizadas por essas receitas. O próprio orçamento público municipal depende da Previdência. Fica a pergunta, qual o impacto disso na nossa região?
Sabemos que Guarapuava é um polo de desenvolvimento, mas está inserido no centro da região sul do Paraná e que é apontada pelo IBGE como a região de menor IDH do Estado. Temos muitos municípios pobres e que dependem muito, né, desse tipo de receita. Qual seria efetivamente o impacto da nossa região? E como estabelecer uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria em um país onde um trabalhador com mais de 40 anos é considerado velho? A idade mínima que o governo quer instituir é para as aposentadorias por tempo de contribuição, hoje de 30 anos para mulheres e de 35 para homens, que representam 29% das concessões. Ocorre que estes normalmente começaram a trabalhar cedo, sacrificaram seus estudos, ganham menos, têm saúde mais precária e vivem menos. Essas pessoas ainda formam dois grupos: os que se aposentam precocemente, mas acabam voltando a trabalhar e a contribuir para com o INSS, e portanto não são um peso para a União; outros que se aposentam mais cedo ou fazem compulsoriamente, porque não conseguem manter seus empregos, na maioria das vezes por defasagem entre os avanços tecnológicos e sua formação ultrapassada, ou pelo aparecimento de doenças crônicas que certos ofícios ocasionam. Estes já são punidos pelo fator previdenciário, ora em vigor, que reduz o valor do benefício. Tratar a todos como se o mercado de trabalho fosse homogêneo, ao criar uma idade mínima, é injusto e cruel, principalmente numa economia em recessão. As renúncias fiscais tiraram da Previdência cerca de 56 bilhões em 2016, valor equivalente a mais de 1/3 do dito déficit do INSS, estimado em 145 bilhões pelo governo. Uma das principais é a desoneração da folha de pagamentos, que foi criada em 2012, e mesmo tendo sido revisada em 2015, custará quase 16 bilhões neste ano, segundo os cálculos da Receita Federal. Então, revisão das desonerações, combate à sonegação e um esforço na cobrança de dívidas estão entre as medidas que acrescentariam dezenas de bilhões de reais à receita anual do INSS. Segundo as centrais sindicais, consultores legislativos, especialistas em direito previdenciário e economistas. Há teses de doutorado mostrando que a Previdência Social no Brasil é superavitária. Entendemos que é necessário o fim da desvinculação das receitas da União, a DRU, dispositivo que permite ao governo usar onde quiser 20% das receitas da Seguridade Social. Só isso representaria um impacto positivo de 61 bilhões ao ano. Agilizar a cobrança dos devedores da Previdência, que estão entre os maiores empresários, né, do país. E se é necessário uma reforma, por que não começar por aquilo que é devido, antes de pretender sacrificar todo um povo e as gerações de brasileiros que virão? Adaptando a frase de Darcy Ribeiro, pode-se dizer que a crise da Previdência no Brasil não é uma crise, é um projeto. E o motivo real parece ser a sua privatização. É fazer com que os brasileiros, desanimados com o tempo de contribuição 10 anos mais elevado, e com a idade de 65 anos para obter apenas 76% do benefício, desistam da Previdência Pública e se encaminhem para um plano privado. Entretanto, em matéria publicada no jornal Folha de São Paulo na semana passada, aqueles que desejarem investir em fundos de pensão, que possam fazer crescer a sua poupança e garantir uma renda maior na aposentadoria, já têm experimentado hoje frustração quanto ao retorno. Apenas os 5 maiores bancos brasileiros administram mais de 90% do dinheiro aplicado em fundos de previdência complementar. No horizonte, para citar exemplos, no horizonte de 24 meses, só 19% destes fundos analisados bateram o Certificado de Depósito Interfinanceiro, né, o CDI,
né, os quais se tornaram padrão em termos de custo de dinheiro para todo tipo de empréstimo, tá ok? Bom, quando se consideram fundos com taxa de administração acima de 2% ao ano, o resultado ainda é pior. Em 12 meses, só 30 em cada 100 superaram o CDI. Em 2 anos, somente 3. A experiência tem dado sinais evidentes que quando o poder legislativo não dialoga abertamente com o povo, que diz representar, ele pode cometer erros de difícil reparação e grave prejuízo. Cito aqui o nosso estado, o Paraná, quando buscou também fazer a sua reforma da Previdência, e o fez. E aprovou o novo plano de custeio. Às vésperas ainda do Natal de 2012, o governo do Estado envia um pacote de medidas à Assembleia Legislativa, que visava a reforma da Previdência dos servidores públicos aqui do Estado. Em 2015, isso nós já havíamos rechaçado esse pacote naquela época, né? Em 2015, justamente para voltar atrás na aprovação daquele plano de custeio, que se mostrou um desastre, foi suscitada nova tentativa de reforma. Mas, além disso, o governo do Estado pretendeu ir além, quando, talvez municiado já, né, por informações de que a reforma da Previdência do governo federal viria, nos termos que são apresentados hoje, pretendeu repassar a votação de fevereiro daquele ano, os servidores, pretendeu repassar já na votação de fevereiro daquele ano, quando houve a ocupação do plenário da Assembleia Legislativa. E pretendeu repassar os servidores do Estado para o dito fundo financeiro e extinguir o fundo previdenciário. A fazer isso, poderia se apropriar imediatamente de mais de 8 bilhões de reais resultantes da contribuição dos servidores públicos e se eximir de fazer os necessários aportes, há muitos já não repassados. Houvesse logrado êxito, ainda hoje poderia colocar todo o conjunto do funcionalismo público nas mãos dos 5 maiores bancos do Brasil, através de um fundo de pensão. Quando o Legislativo não dialoga com o povo, esse se sente na necessidade de retomar o parlamento a voz do povo. E a ocupação representou um ato de desespero, em 10 de fevereiro de 2015. Desespero esse que teve seu ápice em 29 de abril, dia trágico para a memória do povo do Paraná. Mas, mais uma vez, a verdade se revelou ao lado do povo, pois em matéria na Gazeta do Povo do dia... na matéria da Gazeta do Povo dessa semana passada, o título é justamente Reforma de Richa derreteu Caixa da Paraná Previdência em 3,8 bilhões de reais. Por isso, e finalizando, fazer um apelo aos nossos vereadores, que nos ajude a dar a necessária transparência para toda essa discussão. Vocês, muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês, fazem parte de partidos que estão na base do governo federal. Mas também sabemos que muitos dos seus senadores e dos seus deputados federais não compactuam com essa pretensão de fazer a reforma da Previdência como o governo pretende. Seria muito necessário e muito útil que vocês se colocassem ao lado do povo, no desejo por transparência, no desejo por um amplo debate, e que através dos seus diretórios municipais, diretório estadual, se posicionassem, enquanto legisladores dessa casa, requisitando que se faça a necessária transparência, fato que já vem aparecendo na CPI da Previdência no Senado Federal, e que essa casa como um todo também se posicionasse, já se dirigindo ao povo de nossa cidade e também na nossa região, dado que somos um polo de desenvolvimento dessa região, temos importância econômica e política aqui, que se colocassem também
né, junto à população, né, como participantes ativos desse processo de desconstrução da ideia de que há déficit na Previdência. E isso, claro, fundamentado nos dados que começam a aflorar por todo lado, né, e rechaçar essa manobra contábil que o governo busca se utilizar, com o apoio da grande mídia, para sacrificar o povo desse país, que não é merecedor desse tipo de ataque, que não é merecedor de um futuro obscuro, que não é merecedor de um futuro empobrecido e incerto. E desta forma eu agradeço o espaço. Agradecemos as palavras do professor Deni William, da ADO Unicentro. O espaço fica aberto agora a perguntas dos colegas vereadores. Vereador, com a palavra, então, a Cristiane vai explanar agora, vereador, 20 minutos, e depois fica aberto o espaço para perguntas. Aí. Com a palavra... Gostaria da minha inscrição, senhor presidente. Senhor? Gostaria que fosse feita a minha inscrição. Está inscrito já. Primeiro inscrito, o vereador Elcio José Milei. Com a palavra, 20 minutos, Cristiane, presidente do CISPMUC. Se não me engano, porque eu combinado em 10 minutos, não 20. É isso, presidente? É 20 ou é 10? 20 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu boa noite a todos os aqui presentes do movimento sindical do nosso município e também da região, a imprensa e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Agradecer o entendimento dessa casa, né, em votar um requerimento de autoria do professor Serjão para garantir aqui um espaço ao movimento sindical sobre esses temas, né, de ampla importância para a nossa sociedade. Já nominados aqui os nossos sindicatos, eu só gostaria também de chamar a atenção que esse movimento é a nível nacional e todas as centrais sindicais que representam os trabalhadores estão engajadas nesse movimento, fazendo os debates, que nós não somos especialistas nessas áreas, mas nós estamos aqui embasados em documentos, em materiais apresentados por organizações sérias, que apresentam dados sérios, relevantes. Então, daí a suma importância de nós trazermos esse debate para toda a nossa sociedade. As centrais são a CTB, a CSP, a CSB, a Intersindical, a Nova Central, a CGTB, a CUT, a UGT e a Força Sindical. Eu gostaria de chamar a atenção, nós que somos da área do magistério, os professores, eu queria chamar a atenção, a gente tentou fazer um slide, e para não repetir muito a fala do professor Deni, que já abordou alguns assuntos aqui, nós só vamos demonstrar alguns dados ali levantados por essas instituições que são a fonte da nossa apresentação, que é a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Então, esse material e todas as informações que tem nele são tirados dessas fontes. O DIEESE, que também é um departamento intersindical de estudos e estatísticas, e também levar em consideração que a mídia, muitas vezes, não coloca esses dados também para a população fazer o comparativo. Então, nós entendemos ser primordial trazer esses dados e estar sempre atualizando essas informações para que a população realmente possa ter isso muito claro, né, para que ela não fique apenas com um posicionamento sobre a questão das reformas, porque nós podemos divergir em muitas coisas, mas nós temos que ter o direito de manifestar o contraditório do que está sendo colocado nesse momento pelo governo federal. Então, eu iniciei a minha fala mostrando ali alguns desvios históricos da Previdência Social. Então, para conhecimento de alguns eu tenho certeza que também já conhecia essas informações, né?
mas esses são os desvios, né, comprovados já dentro da Seguridade Social, da Previdência Social, como nós costumamos chamar. Então, a Previdência serviu na década de 50 para a subscrição de ações preferenciais, serviu para o BNDE, para a obrigação dos IAPs concederem empréstimos, serviu para débito da União no valor de 200 bilhões na época, em 1962, serviu para a construção de Brasília, serviu para a Transamazônica, para a Ponte Rio-Niterói, para Itaipu Binacional, para a Volta Redonda. Saldos apropriados pela União entre 1966 e 99 totalizam aí 1,58 trilhão. Esse dinheiro nunca voltou para os cofres da Previdência. Esse dinheiro foi emprestado para fazer isso aí e nunca mais retornou. E agora, né, nós temos uma conta para pagar. Essa conta é da população? Nós temos que discutir isso. Talvez seja. Vamos discutir se essas obras que foram realizadas, se essas questões que são colocadas aqui, realmente são para todos nós arcarmos e, nesse momento, devolver aí com tempo a mais de contribuição, com valores a mais de contribuição, com taxar os nossos rurais. Então, esse dado eu acho de suma importância e estão todos catalogados para quem tiver interesse em demais informações sobre esse tema. Pode passar, Rafa. O professor Denis já colocou a desvinculação das receitas da União, a chamada DRU, dizer que é um tema bem complicado e nas informações que nós temos ele fica muito vago, então está ali já os totais das vinculações, o que o governo deixa, né, com essa desvinculação de arrecadar para a Seguridade Social, e isso acaba aumentando aí a conta para os trabalhadores na hora da chamada aposentadoria. E não só dela, porque também a Seguridade Social não é só a aposentadoria. Nós vamos tratar também num próximo slide. Esses dados estão disponíveis no site do IPEA, da Anfip, do DIESE, vocês podem estar tendo acesso também para maiores informações. Também acho que de conhecimento de todos, o Sistema de Proteção Social brasileiro, garantido na Constituição de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, e ela coloca no chamado tripé, que nós costumamos usar esse termo, né, onde não é só aposentadoria. Está lá a saúde, que é um direito de todos e todas, no seu artigo 196 da Constituição. Está lá a assistência, que é a quem precisa, e daí nós estamos falando aqui dos BCPs, da atenção ao idoso, das pessoas que não têm condição, não possuem renda e precisam, né, da parte do governo fazendo essa parte de assistência. Então, está lá também garantido no artigo 203 e 204 da nossa Constituição. E a Previdência, que é de caráter contributivo. Para os trabalhadores terem direito à aposentadoria, nós precisamos contribuir e a parte patronal também precisa contribuir. O que nós vemos acontecer aí ao longo dos tempos é que o governo não vem fazendo o aporte da sua parte nessa conta. Aí os trabalhadores contribuem e o governo deixa de contribuir. Aí a conta não vai fechar. Eu queria chamar a atenção aqui, o professor Denis lembrou do fato da Previdência Estadual, e eu gostaria de chamar a atenção, eu sou servidora pública municipal, para a Previdência Pública Municipal de Guarapuava. Todo início de ano, o chefe do Poder Executivo vem aqui nessa casa e relata, né, como funciona a Previdência Municipal, que é o maior fundo aplicado no município de Guarapuava. Nós temos uma Previdência Municipal dos servidores superavitária, que está garantida até o ano de 2043, onde todo ano é feito o cálculo atuarial, repassado aos representantes dos trabalhadores, aos representantes do Executivo, e os ajustes são tomados ponderadamente ano a ano, sem eu precisar taxar somente o trabalhador e dizer para ele que agora é ele que tem que pagar a conta. Então, o que talvez se precise no termo da Previdência, que atende a maioria dos nossos trabalhadores, do chamado INSS, é justamente abrir esse debate. Porque alguém não está contribuindo. Alguma parte da receita da Seguridade não está indo para onde deveria.
E daí nós temos agora este problema pautado pela nossa sociedade, onde deixamos alguns trabalhadores, inclusive, assustados se vão perder as suas aposentadorias, como que isso vai funcionar daqui para frente, sem todas as informações. Então, eu sei que muitas vezes a gente se pauta por informações trazidas pela Gazeta do Povo, pela revista Veja. A nossa preocupação é que muitas vezes esses órgãos não colocam o outro lado da questão, só colocam um ponto de vista dentro de um grupo de economistas. Então, nós entendemos, e é isso que acho que está sendo dado aqui, é o direito da manifestação do contraditório, de dizer que também tem estudos, números e dados com economistas, com juristas, que são capazes de esmiuçar a questão da Seguridade Social e comprovar, como disse o professor Dene, que ela não é deficitária, ela é superavitária. O que está acontecendo é que alguém não está contribuindo como deveria. Então, nós temos que atacar o problema. Se tem fraude, nós temos que atacar a fraude. Agora, nós pegamos todos esses problemas que vêm desde a década de 60 e jogamos a conta para o nosso trabalhador, para o trabalhador rural, que nós sabemos muito bem que em período de estiagem, como que fica a safra desses trabalhadores, e agora nós queremos taxá-los eles mês a mês, que é quem põe comida na nossa mesa. O que vai acontecer se esses trabalhadores não conseguirem contribuir mensalmente? Vão fazer um êxodo de novo? Vão sair do campo e vir para a cidade? E quem vai produzir? Só o agronegócio? É suficiente? Nós estamos colocando essas questões aqui, porque para nós isso faz parte do tema. Os 7 pontos da reforma. O governo fala na questão da demografia e da idade das aposentadorias. Ele alega que aumentou a expectativa de vida, isso é verdade, e que, então, precisa aumentar a questão da idade para a aposentadoria. O nosso país, como todos já sabem, é imenso. Então, não dá para nós compararmos a idade de aposentadoria de quem mora em Santa Catarina, que tem a maior idade para se aposentar, com o pessoal do Piauí. São idades totalmente diferentes, a expectativa de vida entre esses dois extremos são totalmente diferentes. Enquanto a expectativa de vida passa dos 74 anos, no outro, não passa dos 56. Então, dizer que essas duas pessoas têm que ser igual, aí eu não estou dando a palavra equidade, que deveria dar as mesmas condições para que todos possam chegar a famosa aposentadoria. Então, a gente chama atenção para isso também, o nosso país é imenso e nós temos que levar isso em consideração na hora de fazer uma reforma. O financiamento da Previdência Social, as receitas, as renúncias e as recuperações de crédito, também o professor Denis explanou. São essas questões da desvinculação de receitas, é o problema de nós não cobrarmos as dívidas de quem não contribui com a sua parte. Então, esses problemas precisam ser atacados, não simplesmente eu dizer que a conta agora aumentou e todo mundo pague um pedágio e contribua mais. Diferença das regras entre homens e mulheres. Dizer para vocês que nós também aprendemos, né, no movimento sindical. Dizer que a diferença entre homens e mulheres, quando foi criada lá atrás, foi pautada em estudos, porque é comprovado que as mulheres trabalham mais que os homens. Ou alguém ainda tem dúvida disso? Que além da sua jornada laboral, ao chegar em casa, ela desempenha também atividades de trabalho. E quando foi feita a regra, onde foi diminuído o tempo das mulheres, foi levado isso em consideração. As horas a mais que as mulheres trabalham com os afazeres do lar, cuidando dos filhos, foi levado em consideração para ela ter o seu tempo reduzido. Foi isso que foi colocado na época, não foi nenhuma mágica. Então, a gente precisa pensar também nessas questões. As mulheres são quem geram as próximas gerações, somos nós que carregamos o filho no ventre. E a taxa de natalidade vem muitas vezes baixando, porque eu também não faço debate de gênero. Ele é necessário, nós precisamos contribuir para que a nossa sociedade se paute dentro dos reais princípios de democracia. As pensões por morte, isso já foi tema, já há 2 anos, da medida provisória 664 e 665, depois editadas como lei federal, que falam das pensões por morte. Não sei também se é de conhecimento de todos,
o tema que levou o debate surgiu do nosso município, onde o acúmulo de pensões, se ele era legal ou não. Nós tivemos um caso em Guarapuava, isso virou tema no judiciário, foi parar no STF, e daí vieram as reformas das medidas provisórias devido à pensão por morte. Então, hoje, o que já é aplicado é uma partilha já, entre a parte das pensões. E agora vem na reforma também a questão do acúmulo, que ora não pode acumular, ora limita 2 salários mínimos. A Previdência Rural, financiamento e regras de acesso, também já fiz uma colocação aqui. São as agriculturas familiares, são os produtores rurais que colocam comidas na nossa mesa. Há um risco muito grande dessa população começar a se evadir do campo, vir para as cidades, e daí nós sabemos que não há ainda uma política específica pública para estar aportando essa população que venha do campo. E daí nós vamos estar criando o quê nas nossas cidades? Como que nós vamos estar atendendo essa população que vai estar chegando do campo? Nós temos mecanismos para fazer isso? Então, nós entendemos que a questão do rural também é primordial se levar em consideração e saber que, se ele não tem como contribuir mês a mês, precisa retomar a questão da nota do produtor rural. Então, alguns aí, provavelmente, nós que moramos numa região do campo, tem muitos familiares que vieram do campo, que produzem, sabe como que isso funciona, e esse debate precisa ser aprofundado, e principalmente com os trabalhadores que são do campo. Os regimes próprios de previdência, já citei, né, porque às vezes a gente só se pega aos maus exemplos de previdências quebradas, citamos o Rio Grande do Sul, que tem problemas, citamos o Rio de Janeiro, e aonde as contas estão em dia? E aonde está em ordem? E onde houve uma preocupação dos trabalhadores em acompanhar as suas previdências? E eu cito muito tranquila isso, porque eu faço parte do Conselho de Previdência Municipal. Todo mês eu acompanho o saldo da conta da nossa Previdência. Isso é fruto dos trabalhadores desta casa, que também fazem parte lá. Então, é uma coisa muito séria para nós. E daqui 6 meses, essas mesmas regras vão ser editadas aqui. Vão ter que passar por essa casa. E nós, trabalhadores que cuidamos tão bem, então, da nossa Previdência, vamos ter que adequar as novas regras. E a convergência dos sistemas, né? Então, unificando, todo mundo tendo que usar a mesma regra. São os pontos que a gente colocou. Aí eu coloquei mais um slide para fechar essa parte das aposentadorias, que são os comparativos do início do mercado de trabalho versus aposentados, que o governo também usa muito, e vários materiais que surgiram na imprensa falam que nos países da Europa já é assim, já se aposenta aos 65 anos. Então, nós, né, também temos que ser igual à Europa. Na Europa, os jovens entram no mercado de trabalho, em média, aos 22 anos de idade. No Brasil, aos 16. Só aí nós já temos uma diferença de 6 anos de idade. Então, isso também precisa ser chamado a atenção. Mais de 60% das aposentadorias, hoje vinculadas ao INSS, são por idade. Apenas 36% são por tempo de contribuição. Isso também é um dado que precisa ser repensado na hora da discussão dessa Previdência. Então, o que nós queremos, nesse momento, enquanto entidades sindicais, sobre, principalmente, a reforma da Previdência, é chamar a atenção, porque o debate precisa ser maior. Da maneira que está posto, ele não atende os interesses da classe trabalhadora, não atende os interesses da população de um modo geral, não atende os interesses das mulheres. Sobre a reforma trabalhista, também gostaria de chamar um pouco de atenção, porque também fazia parte do tema hoje dessa explanação, de maneira um pouco rápida, eu sei, mas só para se ter uma ideia, são mais de 100 artigos alterados na CLT. Nem nós tivemos tempo de esmiuçar realmente todos esses pontos. Mas um dos principais pontos da reforma abre a possibilidade para que negociações entre trabalhadores e empresas se sobreponham à legislação trabalhista. É o chamado acordado sobre o legislado. Poderão ser negociados a revelia da lei, o parcelamento de férias, a jornada de trabalho, a redução de salário e o banco de horas. E isso para nós é muito danoso. A versão final apresentada pelo deputado Rogério Marinho criou 2 modalidades de contratação. O trabalho intermitente, onde o trabalhador pode ser chamado a qualquer momento, ele vai ser firmado um contrato, e a empresa vai decidir a hora que chama, quando chama e por quanto tempo chama.
e se ele não atender, ele pode ainda sofrer uma multa. E por jornada ou por hora de serviço de teletrabalho, regulamentado também o chamado home office, né, que era um pedido de algumas empresas. Mas vamos discutir mais, isso simplesmente foi colocado na reforma. A CLT em vigor considera trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não passe de 25 horas semanais. Pela legislação atual, é proibida a realização de hora extra no regime parcial. O novo parecer do relator aumenta para 30 horas semanais, sem a possibilidade suplementar por semana. Também passa a considerar o trabalho em regime parcial, aquele que não passar de 26 horas, com a possibilidade de 6 horas extras semanais. Pode passar. Dificulta as ações trabalhistas e enfraquece a justiça do trabalho. O projeto dificulta que trabalhadores possam ingressar com ações judiciais. Pelo texto, se o empregado assinar a rescisão contratual, ficará impedido de questioná-lo posteriormente. Também limita em 8 anos o prazo da tramitação processual. Se até lá a ação não tiver sido concluída, será extinta. E se ele perder no decorrer do caminho, ele terá que pagar todas as custas da empresa. Demissão em comum acordo. O texto inclui a possibilidade de demissão em comum acordo entre o empregado e o empregador. Nessa modalidade, o empregador pode pagar metade do aviso prévio. O trabalhador também poderá movimentar 80% do FGTS, mas não terá direito mais ao seguro-desemprego. Gestantes poderão trabalhar em ambientes considerados insalubres, como hospitais, desde que apresentem atestado médico comprovando que não há risco para ela ou para o feto. E a terceirização. Em 2013, uma pesquisa realizada pelo DIEESE apontou que trabalhadores terceirizados recebiam, em média, 24,7% a menos que os contratados em regime CLT e trabalhavam 3 horas a mais. O Ministério Público do Trabalho também advertiu que a terceirização do setor público abre caminho para o retorno do nepotismo em órgãos de governo, apontando que parentes ou apadrinhados de políticos poderão usar a lei como brecha. Reformar para quem? A quem essa reforma tem interesse de atingir. Aí uma frase do nosso progressista Papa Francisco: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Agradeço, uns segundos a mais, obrigado pela atenção de todos. Nós só ressaltar novamente, nós não somos especialistas na área, nós só estamos trazendo aqui o contraditório de um tema, como já colocado por vocês, tão relevante para todos da nossa sociedade. Obrigada. Agradeço as palavras da presidente do CISPMUG, professora Cristiane. Agora o espaço fica aberto para as perguntas dos colegas vereadores. Primeiro, vereador inscrito, líder do prefeito, vereador Elcio José Melém. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, professor Denis, professora Cristiane. Em primeiro lugar, o tempo é muito exíguo para que discutamos essas duas matérias, mas quero ser bem breve e sucinto. Com relação à reforma trabalhista, todos nós sabemos que a CLT está aí há quase 70 anos, se não mais, e que deve, sem sombra de dúvida, sofrer alterações. E eu me socorro da entrevista, eu não me atenho muito, nem tanto a deputado da oposição como deputado da situação, porque a briga, ela é política e não tem um fundo de responsabilidade. Eu me socorro da entrevista do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Grande, que na semana passada deixou muito claro que a reforma trabalhista para o Brasil é essencial, é fundamental, porque da forma como a CLT estava, ela é, sem sombra de dúvida, muito madrasta, tanto para um lado, tanto para o empregador como para o empregado. Então, com relação à reforma trabalhista, eu vejo pontos positivos como pontos negativos. Ponto positivo é o fim do imposto sindical. Isso é algo assim que ninguém sabe por que pagando o imposto sindical, qual seria a sua retribuição. Com relação à reforma
previdenciária, começamos aqui no Paraná. O governador Beto Richa, quando ele modificou, alterou, e toda aquela celeuma que deu em abril daquele ano, na Paraná Previdência, a primeira coisa que ele fez foi remanejar 33 mil funcionários para dentro da Paraná Previdência, que eles não teriam direito. O Renato Polador, que foi o criador, o fundador, o que instituiu a Paraná Previdência, recentemente, num trabalho divulgado, ele disse que, se não houver modificações, dentro de 10, 15 anos, a Paraná Previdência não vai poder mais suportar a sua responsabilidade de pensionar o servidor público. Na Previdência, no INSS, a Previdência Nacional não pode a regra. Quem assistiu a entrevista do Delfim Neto na Globo News, a questão de 15 dias atrás, ele foi muito claro. Nós não temos condições de continuar nessa mesma sistemática da atual legislação da Previdência. A professora Cristiane falou da estimativa de vida. Antigamente, a estimativa era 60 anos de idade, não passava disso. Hoje, no Brasil, ela ultrapassa os 70 anos de idade. Vejo que existem pontos falhos, mas a maior parte da reforma, e vejam bem, não sou adepto do Temer, não, mas eu acompanhei, enquanto pude, as duas votações da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Há pontos falhos e há pontos positivos em grande monta. Se nós não tivermos o patriotismo de discutirmos uma reforma da Previdência, daqui 10, 15 anos, o governo federal também não terá dinheiro para pagar os aposentados. Se nós pegarmos antigamente, e hoje uma pessoa se aposenta com 50 anos de idade. Ele vai viver, segundo a estimativa, 75, 80 anos. E aí, aquele que começou a trabalhar hoje, ele vai ser obrigado a pagar aquele aposentado até os 80 anos, até a hora que ele morrer. Então, nós temos que ter esse discernimento também de discutirmos as coisas boas da reforma previdenciária. Porque eu tenho assistido às reuniões do Congresso Nacional, eu tenho visto deputados da oposição só dizendo que a Previdência, que a reforma, ela é drástica, ela não traz benefício nenhum, mas não trazem sugestões. Não vejo também, do lado da base do governo, também uma orientação para a população. Então, eu entendo que a reforma previdenciária, ela deve ser feita urgentemente, para que lá no futuro, esses que hoje estão aposentados, não venham a ter a mesma situação daquele pessoal do Rio de Janeiro, que não recebe a sua aposentadoria. A pergunta, vereador. Não vou fazer pergunta. Eu não vou fazer pergunta, eu estou pondo o meu ponto de vista. Porque aqui, tanto eles como nós, não temos conhecimento, senhor presidente. Então, só estou colocando o meu ponto de vista. Então, só para dizer que tanto no Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, os próprios funcionários, os servidores públicos aposentados não estão tendo condições de receber porque o Estado está falido. E assim vai acontecer no Brasil, se nós não tivermos uma alteração na reforma da Previdência. Então, o meu posicionamento, até onde eu acompanho, não os congressistas, mas aqueles especialistas da área, eu entendo que a reforma previdenciária é essencial para que haja uma maior seguridade lá na frente para o aposentado. Vereador Valdomiro Batista. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Serjão, também o professor Dênio William, a Cristiane do CISPEMUG e os demais sindicatos. Minha pergunta, olhando os gráficos ali, desses valores que foram gastos e que não retornaram
aos cofres da Previdência, você esqueceu também que, a partir dos anos 80 e 90, era uma prática dos políticos aposentar pessoas que nunca contribuíram com a Previdência, que ainda hoje, em muitos municípios, existe essa prática. Então, acabou com esse inchaço da Previdência. A minha pergunta é, qual o mecanismo ideal de fiscalização nesse caso? Ok? Muito bem. Vereador Elcio Melém, onde eu perdi. Bom, no que diz respeito ao nosso sistema previdenciário e a necessidade de uma reforma, nunca nos negamos a fazer a discussão e o debate, né? Acho que isso deve ficar claro da perspectiva das entidades sindicais. Mas devo dizer também que o nosso sistema previdenciário, ele é robusto. O que tem maior potencial para promover uma insolvência do nosso sistema previdenciário não é a faixa etária, né, o desenvolvimento social e econômico do país, né, que tem levado as pessoas a ter uma expectativa de vida maior. Não é isso. O que tem promovido uma insolvência, ou um suposto déficit na nossa Previdência, são justamente os desvios de finalidade, ou seja, a retirada do dinheiro para aquilo que não é devido, a desvinculação das receitas da União, a não cobrança eficaz das dívidas dos maiores devedores, inclusive, eu citei aqui os 5 bancos que já administram 90% dos fundos de pensão, são os maiores devedores da Previdência, do regime geral da Previdência. E são esses que têm maior interesse em colocar a mão nesse dinheiro todo da classe trabalhadora. Então, não é o envelhecimento da população que cria o problema, né? Porque o nosso sistema ele é robusto. Os dados que a Cris apresentou, né, do que já foi retirado, né, da Previdência, eu acho que dá, digamos assim, um suporte para um debate, no sentido de mostrar que o problema é outro. Né? São essas práticas que remontam a décadas, né, de desvios de finalidade, como o vereador falou, aposentar pessoas, né, a quem isso não era devido, e uma série de outras irregularidades, né, como as filhas dos militares que não casavam e poderiam continuar recebendo, e recebem ainda hoje, não é? O dinheiro da Previdência, dinheiro ao qual elas não contribuíram. E no que diz respeito à citação referente à Paraná Previdência, o Folador nós conhecemos bem, foi idealizador da Paraná Previdência, mas é a mesma pessoa que foi a semana passada na imprensa dizer que, né, a reforma promovida pelo governo do Estado em 2015, né, ela destruiu o sistema previdenciário do servidor público do Paraná. Ele não vai sobreviver 20 anos. Hoje, né, o que já foram retirados quase 4 bilhões de reais. O governo não vem fazendo um aporte. Nós, em 2015, nós tínhamos 8 bilhões. Hoje, era para termos 11, e estamos com menos que 7. Então, a má administração, de fato, é um grande problema, e a falta de transparência. Só para contribuir, vereador, acho que eu iniciei minha fala também dizendo que nós não somos especialistas, o que nós temos são dados para contrapor aquilo que o governo coloca como, né, única saída. Então, nós estamos aqui contrapondo, dizendo que não é a única saída, que tem como verificar esses grandes devedores e a desvinculação. A respeito das fraudes, nós entendemos que o controle social é uma arma muito importante. A partir do momento que a sociedade cumpre com o seu papel de acompanhar os trabalhos, né, do dinheiro, do orçamento, da onde está sendo aplicado, isso é uma grande força que a população tem.
Nós, do movimento sindical, sempre levamos isso, de estar atuando nos conselhos, de estar participando das audiências públicas, das discussões que giram em torno dos debates da sociedade. Então, para nós, fraude precisa ser apurado enquanto fraude, se tem problemas, investigar e punir, e acompanhar mais de perto, porque se eu sou desse modelo representativo, onde já tem uma pessoa lá, aí nós nunca vamos saber se realmente existe o rombo, não existe o rombo, quem fez o rombo. Então, o controle social para nós é uma ferramenta imprescindível para estar acompanhando essa questão, né, das receitas, seja municipal, estadual ou da União. Eu peço a palavra. Eu pedi antes. Ok. Vai lá, Rodrigo, depois eu falo. Em seguida, a professora Terezinha da IPRAE, Rodrigo Sereno Crema. Boa noite aos convidados. Gostaria de agradecer pela presença. Acho que foi extremamente abordado e discutido nas minúcias por vocês em pouquíssimo tempo e, com certeza, acho que fez todo mundo pensar um pouquinho sobre cada item que cada convidado trouxe. E eu concordo com o professor Dene que o governo hiperestimula, ele hiperavalia que nós teremos mais, provavelmente, idosos e destes com doenças crônicas, porque ele faz uma perspectiva baseada no número de pessoas que se aposentavam com doença em anos anteriores, em décadas anteriores. Mas antigamente era muito falho. Eu tenho paciente que está aposentado há 30 anos, e segundo ele, eu perguntei qual foi o motivo da aposentadoria por invalidez dele. E ele fala, doutor, eu tinha o coração fraco, ele está com 80 anos, ele tinha 50 anos na época, e por coração fraco ele aposentou. Na verdade, muitos se aposentavam por hipertensão. Nós não tínhamos nem os dados de quantos pacientes são hipertensos no Brasil. Hoje nós sabemos que mais de 40% das pessoas acima de 40 anos têm hipertensão. Então, nós vamos aposentar quase metade da população quando chega depois dos 40 anos? Claro que não. Mas respondendo também ao vereador Jabur, eu acho que tem evoluído muito a perícia médica. Eu sou médico, sou procurado diariamente por pacientes que nunca me procuraram, que querem um atestado para procurar se aposentar. E eu pergunto, o senhor contribuía? Não, doutor, mas eu estou doente, agora eu acho que eu tenho direito. Então, também não é bem assim. A Previdência é um seguro. Eu pago, porque se eu ficar doente, eu posso ter esse benefício de receber a Previdência. E antigamente não existia esse pensamento. Eu acho que o pensamento também da população está mudando. Com relação a um tema muito importante, que pela Previdência, a aposentadoria do INSS, nós temos a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e o benefício assistencial. Esse benefício assistencial eu já consegui com alguns atestados, assim, criança que nasce com uma cardiopatia, criança que nasce com uma insuficiência renal, já com poucos anos de vida, que nunca contribuiu, mas que realmente tem direito. E existe uma discussão que esse dinheiro está saindo da Previdência, que ele deveria sair de outro setor, para não, teoricamente, tirar dinheiro da Previdência. Eu acho que o governo também poderia tirar esse dinheiro de um outro setor, seja com alguns outros programas sociais, e com certeza teria um caminho para melhorar essa Previdência e não deixá-la mais deficitária. Mas eu agradeço a presença dos dois, eu acho que é muito importante. Eu tenho um certo pensamento que é importante essa investigação, é importante também, como o governo federal está fazendo agora, de chamar aposentados por invalidez para novas avaliações com os médicos peritos, para acabar com essas pessoas que se aposentavam por hipertensão, por uma doença que não incapacite para o trabalho que ele fazia, mas também concordo muito com os temas discutidos por vocês na noite de hoje. Professora Terezinha. Quero parabenizar aqui a exposição dos dois colegas sindicalistas, tanto do professor Dene quanto da professora Cristiane, e dizer que nós, enquanto legisladores, não podemos nos furtar de debater e de procurar compreender essas questões que atingem a sociedade como um todo. E uma pena que o vereador Elcio falou e saiu, né? Porque eu queria trazer dois dados aqui também.
E até nessa questão que se fala, mas tem gente que se aposenta sem contribuir, ou tem gente que nunca contribuiu, e daí dá um jeitinho e consegue. Eu acho que isso está dentro do que você falou, Cristiane, que é a nossa responsabilidade, mas que são casos de um número muito reduzido. Eu acho que nós precisamos trazer para o debate da questão da seguridade social, como foi colocado aqui, que são as questões de direitos que a população tem e que não estão sendo levados em conta nesse momento. Porque quando se fala do déficit da Previdência, nós temos que lembrar que o maior déficit da Previdência é da sonegação das grandes empresas. Nós temos um dado, seguindo naquele material mesmo que a Cris trouxe ali, hoje nós temos aproximadamente 142 bilhões, que alguns apresentam como déficit geral da Previdência. Só que de sonegação de empresas que não contribuem, é mais de 440 bilhões. Então, que a reforma da Previdência é necessária para cobrir o rombo? Sim, ela é necessária. Mas nós temos que fazer a reforma ou o desmonte da Previdência nas costas dos trabalhadores, nas costas daqueles que sempre contribuem, que não tem nem a possibilidade de pensar em sonegar, e que isso não deveria existir mesmo. Então, a reforma da Previdência, se ela tem que ser feita, ela tem que ser debatida pela sociedade e ser cobrado o rombo daqueles de quem de fato devem. E o folador que o Elcio citou aqui, que o vereador Elcio citou, ele é realmente um dos fundadores da Previdência do Estado do Paraná, mas ele é o especialista contratado pelo Beto Richa, para dizer que a nossa Previdência do Estado tem problema. Nós sabemos que tem também, enquanto servidores públicos que estudamos este caso, mas o rombo está nos milhões que os governos não pagaram, e que o Beto Richa vem retirando agora, ele tira em média 1 milhão por ano. É claro que aí não vai ter previdência para pagar, nem quem já está aposentado, quem dirá para quem se aposentar. Mas este é um debate que a televisão não mostra, que o jornal não mostra, que a revista não mostra, e que por isso nós precisamos abrir esses espaços para trazer essas informações para a sociedade. Porque senão até parece que os culpados de tudo são os trabalhadores. E não, você tem um ou outro que dá um jeitinho de se aposentar, não são esses que causam os rombos de bilhões. São as aposentadorias vitalícias dos militares, que, aliás, não estão na reforma da Previdência. São os rombos das grandes empresas, e grandes empresas, não são, às vezes, aliás, as pequenas têm outro sistema, né? Então, acho que essas coisas é importante a gente debater e trazer para a população e para nós, como legisladores, aqui também, levar em conta nas nossas análises. Muito obrigada. Palavra. Vereador Valdemar. É só para colaborar com o que vocês falaram aqui, dizer o seguinte, que ninguém se aposenta, o vereador Crema falou, sem que pague a Previdência, não consegue se aposentar, não tem como. Ele tem o mínimo, se ele pegar um auxílio-doença, ele tem o mínimo que tenha que ter 12 meses, e mais 4 para que ele consiga um auxílio-doença. E dizer que os sonegadores, senhor presidente, senhores vereadores, é muito grande as empresas, não devemos ter em Guarapuava. Porque pode ter certeza que de Rede Globo para cima, que são os sonegadores, os grandes devedores. E dizer também que quem vai perder com tudo isso é o trabalhador, porque está perdendo a representatividade, vocês estão aqui, a maior parte representando os trabalhadores, pode ter certeza que quem vai perder são os empregados. Os empregados não têm por onde correr. Essa situação, que se realmente for aprovada da maneira que está, eu não acredito também, eu acho que todos devemos, cada um dos vereadores tem o seu representante dentro do seu partido, que é os deputados federais e senadores, para que peça socorro, sim. Porque quem vai perder pode ter certeza que é o trabalhador. E nós, eu trabalho há bastante tempo, pode ter certeza que eu estou com 55 anos, eu não vou conseguir me aposentar aqui, a lei anterior é até 53 e 35 anos. Eu vou ter que esperar os 65 anos. Eu tenho problema de saúde seríssimo, eu sou cardíaco, eu tenho diabetes, eu tenho problema de coluna, e eles não vão me dar uma aposentadoria por invalidez. Pode ter certeza disso, presidente, que nós não vamos conseguir. E muito menos os nossos filhos. Obrigado. Para encerrar, o professor Sergião. Desculpe.
lhe asseguro a palavra. Desculpe, vereador. Obrigada, presidente. Bom, acho que a Cristiane falou muito bem, né, da questão de como a Previdência Municipal está sendo gerida, né, a forma de acompanhar. Porque quando se fala na reforma da Previdência, a maioria só pensa na questão INSS, né? Então, embora você tenha colocado que a reforma vai refletir aqui também, e eu acho que como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, se você pudesse falar um pouquinho mais, porque eles estão acompanhando e curiosos para saber quais as consequências disso. E outra questão que eu acompanhei também, que a maioria dos legislativos a nível de país estão fazendo moções de repúdios, não com, talvez só em relação à reforma em si, mas a forma como a reforma está se colocando, como é que está ocorrendo a discussão, a participação, enfim. Se vocês iriam deixar uma sugestão como essa para o Poder Legislativo também. Obrigada. É uma dúvida mesmo, vereadora, dos nossos trabalhadores do Serviço Público Municipal, acredito que do Estado também, porque fala-se sempre na reforma da Previdência do INSS, e houve uma fala também, né, do presidente Temer dizendo que os servidores públicos estavam fora. Mas uma semana depois ele disse por 6 meses, né? 6 meses as reformas vão vir para as casas legislativas e elas terão que ser aprovadas nos mesmos moldes, porque essa reforma está sendo feita por emenda constitucional. Então, os municípios não têm outra proposta, é exatamente a mesma proposta que for aprovada lá, e eu até citei como exemplo, porque daí nós pegamos os exemplos que estiveram com problemas, que tiveram fraudes, que tiveram problemas de não arrecadação, e não tratamos do problema daqueles que deram certo. Aí Guarapuava, que tentava cuidar da sua previdência de uma forma muito equilibrada, vai ter que passar pela mesma reforma, mesmo ela sendo superavitária e estando saudável até o ano 2043. Então, sim, ela atinge todos os servidores públicos do Estado e do município, eles só vão ter um prazo maior para a adaptação acontecer devido ao trâmite nas casas legislativas. Mas isso ataca, sim, todos os trabalhadores, por isso a preocupação de vários setores da sociedade, de vários movimentos sindicais, está esclarecendo aí a todos os seus trabalhadores vinculados e toda a sociedade que vai atingir a todos e todas. Obrigada. Para finalizar, o professor Serjão. Senhor presidente, professor Deni William, professora Cristiane Cris, você possa me dirigir assim a Vossa Senhoria. Senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de encerrar, já que o vereador proponente fala por último, encerrar esse momento, agradecendo, primeiro, a todos e a todas por terem aprovado esse requerimento, e dizer às senhoras e senhores vereadores que essa casa aqui é uma casa plural. Por mais talvez que o assunto não interesse a um ou a outro, nós sabemos que as representações aqui são segmentadas e tem que ser assim dentro da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade plural. Esse debate precisa ser feito. E jamais essa casa poderia isentar-se dessa responsabilidade de promover o debate e de abrir espaço nessa tribuna para que esse assunto seja colocado. Nós sabemos que a decisão, como pontuou o vereador Elcio Melém, é lá na Câmara Federal, é lá no Senado Federal, mas nós vivemos no município, nós trabalhamos no município e nós contribuímos com o município. Embora eu, a professora Terezinha, o doutor Rodrigo Crema, sejamos funcionários estaduais, o senhor também, professor, mas nós estamos no município, nós trabalhamos no município e essa casa, ela deve trazer para essa tribuna a voz do povo, que contribui e muito para o crescimento do município. Gostaria também de agradecer aos presidentes dos sindicatos, das centrais sindicais, que tanto se empenharam para que acontecesse esse espaço, para que se abrisse esse espaço aqui nessa casa. No dia 28 de abril, tive a oportunidade, senhor presidente, em nome dessa casa, receber os presidentes na sala de reuniões aqui no dia da greve geral. E no último dia 11 tive a oportunidade de estar na Unicentro, junto com o deputado federal Enio Verri, com o deputado federal Aliel Machado,
com o deputado estadual professor Lemos, com o presidente dos sindicatos bancários, o Sandro Zanona, para um debate também muito profícuo e muito importante, promovido pelo Sindicato dos Bancários naquela ocasião. E dizer que essa casa está de portas abertas a todos e a todas do município de Guarapuava, aos sindicatos, para que nós possamos promover esse debate. Respeita-se muito a divergência de ideias, respeita-se muito a pluralidade de ideias, mas o debate precisa ser feito. E aproveitando o gancho da vereadora Maria José, falando da moção de repúdio ao não debate sobre essa reforma, gostaria também, senhor presidente, de requerer a essa casa que pudéssemos analisar com carinho essa situação de nos pronunciar e aproveitando também a fala do vereador Valdemar Calixto, de levar os nossos deputados, nós sabemos que temos aí nossos representantes na Câmara Federal, levar os nossos deputados e dizer que nós precisamos sim abrir espaço e debater essa situação, porque ano que vem eles estarão aqui na base pedindo votos, né? E aí acho que a primeira pergunta que cabe é: e como o senhor votou na questão da reforma da Previdência? E mais ainda, como que foi discutida essa situação lá? Nós não queremos a Câmara Federal cercada de policiais para impedir que o debate aconteça. A exemplo dessa casa, que está sempre de portas abertas, senhor presidente, e o senhor tem garantido isso, nós queremos também uma Câmara Federal aberta a debate. Muito obrigado, professor William, muito obrigado, Cris, como carinhosamente todos chamam, muito obrigado aos presidentes de sindicatos de centrais sindicais e sindicatos, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, muito obrigado. Acho que hoje essa casa cumpre um dos seus papéis mais importantes, dar vez e voz para as discussões. Muito obrigado. Para finalizações, não sei se vocês querem finalizar, fazer a saudação final. Acho que só agradecer, né, senhor presidente, aos senhores e senhores vereadores pela paciência. Nós tentamos aqui cumprir o nosso tempo, né? Mas como todos compartilharam, é um tema relevante para a nossa sociedade, então é normal os questionamentos, os posicionamentos, mas agradecer a todos pela paciência, pela atenção de estarem aqui, né, ouvindo um pouco do que nós temos para contribuir nesses debates, né? Da minha parte, em nome dos trabalhadores municipais, dos colegas que estão aí, dos demais sindicatos e das centrais, o nosso muito obrigado. Eu agradeço ao professor Dene William, do Unicentro, a Cristiane Wein, do CISPEMUG, dizer realmente que é uma satisfação enorme, agradecer aos demais presidentes, e mais uma vez colocar esta casa, a professora Terezinha, sempre de portas abertas, dizer a Vossa Excelência que tem os contatos com os sindicatos, que tanto o plenário desta casa como a sala de reuniões está sempre à disposição realmente, porque sabemos da importância das discussões. E quero aqui me penitenciar com Vossa Excelência e com o professor Serjão com relação ao dia 28. Eu assinei um ataque com a promotoria e tive que realmente reunir alguns documentos, meio que em cima da hora, e acabei, por um esquecimento, deixei para muito em cima da hora e acabou não dando tempo de eu voltar para participar aqui da reunião de vocês. Mas, mais uma vez, só reforçando a Vossa Excelência, professora Terezinha, professor Serjão, aos demais vereadores, aos sindicatos, quando precisarem usar o plenário desta casa, nós temos aqui a estrutura e está à disposição de todos vocês. Eu irei suspender a sessão por 5 minutos para deixarmos registrado nos anais da casa a visita e a presença aí dos presidentes, numa foto oficial.
Retomando aos trabalhos. Tomando aos trabalhos desta Casa de Leis, dado ao nosso horário, passamos à ordem do dia da presente sessão. Solicito do primeiro secretário que dê conhecimento às senhoras e senhores vereadores. Matérias em terceira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 8/2017, de autoria do vereador Sérgio André Niemes. Concede isenção de taxa de ingresso em eventos culturais, artísticos e esportivos para doadores de sangue. Votação simbólica, maioria simples. Amplamente discutido, já de conhecimento das senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei 8/2017, em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 14/2017, de autoria do vereador Aldonei Luiz Bonfim, declara de utilidade pública a ONG Amigos Patas com Patas Ajuda Animal. Votação simbólica, maioria simples. Em discussão, o projeto de lei ordinária 14/2017. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 016/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, denomina Cemitério Municipal Jardim da Paz o novo cemitério público de Guarapuava. Votação nominal, quórum 2/3. Em discussão, o projeto de lei ordinária 016/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo. Solicito em discussão, em votação, solicito do vereador que faça a chamada das senhoras e senhores vereadores. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Sim. Elcio José Melhem, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB. Sim. Nelson Carlos Riklitsky, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB. Sim. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Sim. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Valdomiro Batista, do PRB. Sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária 016/2017 por todos os vereadores presentes. Matérias em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 013/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, dispõe sobre a redução de carga horária da categoria funcional de terapeuta ocupacional. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto de lei 013/2017. Em votação, solicito o vereador que faça a chamada às senhoras e senhores vereadores. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Sim. Elcio José Melhem, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB. Sim. Nelson Carlos Riklitsky, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB.
Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB. Sim. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Sim. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Valdomiro Batista, do PRB, sim. Está aprovado o projeto de lei 013/2017 por todos os vereadores presentes. Dado ao término da ordem do dia, solicito do primeiro secretário que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matérias em única discussão e votação, requerimento número 37 e 46 de 2017 e requerimento número 49 de 2017. Matérias em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 010, 012 e 014 de 2017, projeto de lei complementar 1/2017. Matéria em terceira discussão e votação, projeto de lei ordinária 013/2017. São estas as matérias, senhor presidente. Encaminho à Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei complementar número 1/2017, projeto de lei ordinária número 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e o 009/2017, que é o substitutivo ao projeto de lei 17/2017. 17/2017 para seus devidos pareceres. Também encaminha a Comissão de Finanças e Orçamentos o projeto de lei complementar número 1/2017 para o parecer da comissão, os componentes da Comissão de Finanças e Orçamento para apreciação em seus pareceres. Passamos horário das explicações pessoais. Eu pergunto se existem oradores para fazer uso da palavra. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais nada a deliberar, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando as senhoras e senhores vereadores para a sessão de amanhã no horário regimental.